Olá, pessoal, tudo bom? Oi, amiga, tudo bom? Oi, amiga, bom dia a vocês, tudo bem? Vamos lá para mais uma aula de PW2, Programação Web 2? Bora lá, então, bora programar. Hoje a gente vai falar do quê? De sessions, de sessões. Então, eu vou compartilhar minha tela, que eu preparei uns slides bem bonitos. Então, vou Isso mesmo, vou falar compartilhar. para vocês, tá? Ó, já tô com a tela do meu Apache startado, mas eu vou aqui nos meus slides, ó. Nós fizemos slides bem bonitos. Sessões em PHP. Isso Então, aí. e aí por que eu estou usando nós vamos usar recurso de slides? Porque a lousa faz falta nesse tempo, né, galera? Então, aqui vai ajudar a gente a tentar exemplificar melhor o uso das sessões. Nós somos modernas, né? Então a gente vai É, usar PowerPoint. a gente vai usar PowerPoint, ó. Então, nessa primeira parte da aula, a gente vai passar para vocês os conceitos de o que é uma sessão, quando usá-la, como estruturar isso dentro do seu projeto PHP. E aí, no segundo momento, a gente vai mostrar para vocês o código de como construir essa sessão dentro do PHP. Todos os arquivos de exemplo que serão usados nessa aula serão disponibilizados dentro da pasta arquivos material de aula, dentro do canal oficial da disciplina de PW2, ok? Isso aí, galera. Então vamos lá, a definição de sessões, né? É um mecanismo de agrupamento de conexões relacionadas, permitem o compartilhamento de dados entre distintas páginas. Então, para a gente entender tudo isso de uma forma mais prática e mais simples. Lembra que nós criávamos os cookies e os cookies ficavam armazenados aqui, ó, no computador do cliente, no navegador, né? Ó, eu vou usar até da caneta. Opções de ponteiro, vou usar a caneta, né? Os cookies ficavam aqui, ó, no computador do cliente, no navegador. E as sessões, elas também são os mecanismos que agrupam os dados, que permitem compartilhar dados entre páginas, mas ela fica armazenada onde? Aqui, ó, no nosso servidor. Então, por isso que quando a gente armazena dados em cookies, a gente vai armazenar dados que não tenham prejuízo ao nosso site, ao nosso serviço. Porque lembra, no cookie fica no computador do cliente, eu não sei se ele tem antivírus, eu não sei se ele está com firewall ativado. O meu servidor, não, o meu servidor, quando eu contratei para hospedar o meu site, ele tem firewall, ele tem antivírus. Pelo Então, menos deveria ter, né? deveria ter, né? Quando a gente contrata, tá lá escrito. Então, nas sessões, eu posso guardar dados de maior valor, certo? Então, as sessões, elas ficam armazenadas no meu servidor. E aí, como é que eu trabalho com sessões, né? Então, a gente colocou aqui os principais comandos que vocês vão usar na session. Então, a session, um pouquinho diferente de cookies. Eu preciso startar a sessão, eu preciso criar uma nova sessão, então, session start. O Session Start, ele tem um detalhe. Ele é um código extremamente importante quando eu coloco ele numa página PHP. Ele é um código que ele precisa estar na estrutura inicial da página. Mesmo que você vá usar a seção lá embaixo na linha de código, ele precisa estar lá no topo. Se ele não estiver no topo, as nossas requisições, elas não vão funcionar e vai vir uma mensagem de erro. Então, mesmo que você vá usar a seção lá na linha lá embaixo, você starta a seção lá em cima. E eu não posso startar duas vezes uma sessão. Se a minha sessão está aberta, eu não posso pedir para abrir de novo, tá certo? Aí aqui, ó, cifrão, underline, session em maiúsculo, semelhante ao do cookie, né? E aí eu dou o nome para minha variável de sessão e guardo o valor, né? Então isso aqui é que é diferente, né? Eu guardo o valor e se eu quiser ler o valor, eu só coloco o cifrão, underline, session e o nome da minha variável. Unset session, o que eu estou fazendo ali? Eu estou removendo uma variável de sessão. Então, de repente, eu não quero mais aquela variável de sessão, eu não preciso mais dela, então eu estou limpando, certo? E o session destroy, porque eu nunca vou deixar uma sessão aberta, né? Entendam a sessão assim, quando você faz login numa rede social, login no seu e-mail, você abriu uma sessão lá no servidor. Você não vai deixar a sessão aberta, você quer que aquela sessão seja destruída, seja encerrada. Então, o session destroy, muito Deixa eu só importante isso. complementar, Van. Por exemplo, se você se logou numa determinada página e alguém pegar aquela URL, copiar e colar no navegador, não pode entrar na sua página já logada, certo? Não vai entrar caso a sessão tenha sido destruída. É esse o conceito que a gente vai ver hoje como fazer. É isso mesmo, galera. E aí, vamos lá, ó.
O exemplo mais comum de utilização é o que a gente falou para vocês, são sistemas de login. Todo sistema de login ele é feito baseado em sessões. Por quê? Porque fica guardado lá no servidor, então me garante maior segurança dos dados. E com as sessões, o que eu consigo fazer? E dentro de um sistema de login, o que é que eu preciso fazer? Eu preciso, armazenar o usuário que está logado. Eu preciso saber quem é esse usuário que está logado. 2, eu preciso garantir, usando as sessões, que somente os usuários com login e senha corretos acessem o meu sistema. Então, antes de criar a sessão, de fazer essa sessão funcionar no servidor, eu preciso garantir isso, tá certo? Com o meu sistema de login. E eu preciso criar mecanismos para garantir que enquanto esse usuário está logado, não aconteça o que a professora Aline falou, de copiar o URL e conseguir entrar. Só se a sessão estiver válida é que é possível entrar. Se ela não estiver válida, ele não tem que deixar entrar, certo? E os nossos sites, eles funcionam geralmente assim, ó. Isso daqui é um projetinho que eu já criei, ó. A gente tem uma área de arquivos e pensa lá numa loja virtual. Eu consigo ver os produtos, eu consigo me cadastrar nessa loja virtual, eu consigo consultar as categorias dos produtos, certo? Tem a página principal, que é a index. Tudo isso está exposto para um usuário que não fez login ainda. Então, isso é essa parte de códigos aqui, ó, que estaria junto com a minha index PHP. Quando eu faço login nesse site, eu acesso o que a gente chama de área restrita. Ela é restrita somente a usuários que têm um login e senha, certo? E aí todas as páginas que estão aqui dentro, elas devem estar protegidas pelos mecanismos da minha sessão, certo? E aí vamos lá, ó. O projeto de um site, olha que bonito que ficou. Ele tem, então, os arquivos, ó, como eu falei para vocês, o de index, o produto que cadastra e a pasta com os meus arquivos da área restrita, certo? Então, eu tenho que usar de mecanismos da Session para quê? Deixa eu jogar para cá, nossa fotinho. Eu tenho que ter um arquivo para fazer essa validação de dados, para verificar se o usuário e senha está correto. E aí eu crio a sessão e dou acesso a esse usuário aos arquivos da área restrita, certo? Uma vez lá dentro, esse usuário navegando, eu tenho que ter um outro arquivo para validar a sessão que está existente, para ver se essa sessão ainda existe, se ela ainda está funcionando. Então, perceba que eu vou ter 2 arquivos com funções diferentes para fazer essa verificação. O primeiro deles valida a entrada do usuário aqui, então ele diz se o usuário pode ou não entrar, e o segundo arquivo, ele funciona aqui dentro. Vamos trazer um exemplo aí mais simples do dia a dia. Pensa lá na escola. Quando você vai chegar na escola, tem alguém que diz que você pode ou não pode entrar. Tem lá o segurança. Esqueceu o crachá. Isso, esqueceu o crachá. Cadê o crachá? Não tem o segurança lá que fica lá na frente, o vigilante da escola? Cadê o crachá? E aí ele fica olhando se você é aluno. Ele é esse cara aqui. Ele diz se você pode ou não entrar. Se chegar um estranho ali na escola, ele vai poder entrar para a sala de aula? Não, o vigilante vai barrar ele ali, certo? É essa função aqui, ele é meio que o porteiro do nosso site, esse arquivo. É ele que vai dizer se vai entrar, não. Ele tem esse papel de segurança, ele barra ali pra gente. E esse segundo arquivo aqui? Imagina você passeando pelos corredores da escola, fora do horário de aula e dá de cara com o seu coordenador. O seu coordenador é esse segundo arquivo aqui. Ele vai falar o quê? Você está fora do horário de aula? Não, o que você está fazendo aqui? E vai mandar você para fora da escola, vai mandar você para casa. É o que esse arquivo vai fazer. Ele vai olhar se a sessão aqui ainda é válida. Se ela não for válida, ele vai direcionar o usuário para fora da área restrita. Ele não vai deixar o usuário navegar aqui dentro, certo? Então é isso que a gente vai fazer funcionar agora. Ó, os slides acabaram. Eu não vou manter aqueles rabiscos que a gente fez. E eu vou lá para o VS Code. Ó, aquele arquivo tá aqui. Ó, aquele projeto. Então, a minha index, eu vou... Só vou trocar aqui para... Então, Vanessa, dentro da pasta do meu projeto, eu tenho que ter um outro espaço para minha área restrita?
Tem que ter um espaço. Alguns programadores costumam deixar tudo solto, mas a chance de você confundir é muito grande. Então, é o ideal você criar uma pasta e os seus arquivos dessa área restrita ficarem todos aqui dentro. Por quê? Porque pensa na loja, ela tem a área. Então, isso é uma boa prática. É uma boa prática. A não ser, aí a única possibilidade, de repente, assim, você está fazendo um sistema que ninguém acessa, a não ser se o cara fizer login. Então, assim, é obrigatório, sei lá, um sistema interno. Aí, para acessar, você tem que ter o login. Aí, os arquivos podem ficar soltos, porque todos eles já fazem parte da área restrita. Mas quando você tem arquivos que o usuário sem logar pode ver e tem arquivos que só logado ele pode ver, aí você tem que separar esses arquivos, não tem jeito. Certo? Então, eu vou criar aqui um formulário de login, ó. Methods. Como é login e senha, eu vou usar post, certo? Para que o dado não vá pela URL. Exatamente, aqui não dá para usar. E aí eu vou colocar aqui, ó, login, vou criar um input type text name txt login, certo? E vou criar senha. Input type. Senha é text? Não, gente, tem um tipo de dados para senha, password, porque senão a senha fica visível para o usuário. Tem muita gente que esquece disso, né? E aí eu vou chamar de txt senha. Aí eu vou criar o meu input type submit value acessar. Certo? Criei o meu formulário. Eu só não coloquei aqui o action. Como eu não criei o arquivo, ainda não sei o nome dele. Então, lembra, eu tenho que fazer o primeiro arquivo, que é o arquivo que vai fazer o quê? Receber os dados desse formulário, verificar se eles são válidos. Se forem válidos, cria a sessão e manda o usuário para a área interna. Se eles não forem válidos, não dá acesso ao usuário, certo? Então, esse arquivo vai estar aqui fora. Então, eu vou criar aqui, ó. Esse cara vai ser o valida. Deixa eu ver. Valida login. Valida login. Valida login.php. Eu vou copiar o nome dele. É o cara que vai fazer a primeira verificação, certo? Então, lembrando que esse não está dentro da área restrita, ele está no mesmo nível da minha index. ele tá aqui, ó, tá vendo? Ele não tá dentro da área restrita, é só aquilo que é específico da área restrita. O que o meu valida login vai fazer, ó? Ele é um arquivo PHP. Já vou fechar para eu não correr o risco de esquecer. O que ele vai fazer? Eu vou pegar aqui, ó, vou criar uma variável login e vou receber via post o txt login e vou criar uma variável senha que, vai receber o txt senha, certo? Agora eu vou verificar se esse usuário ele tem acesso. Então eu tenho um login, uma senha que eu estou esperando receber desse usuário. Então se aí eu vou verificar assim, ó, o login for igual a ADM e comercial, 2 vezes comerciais, porque o login e a senha precisam ser verdadeiros. Se um tiver errado, ele não tem acesso, certo? Então, aqui, ó, senha for igual a 1, 2, 3. Só que como tem dois ifs, tá vendo que ele está sublinhando que está errado? Esses parênteses são das condições menores, mas tem que ter o parênteses do if. Então, eu preciso abrir um aqui e fechar. Agora tá certo. Beleza? Então, cada condição no if tem o seu parênteses, mas tem o parênteses do if. Aí eu vou abrir. Se o usuário e a senha é aquilo que eu espero, ele tem acesso ao sistema. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, session start. Eu abro a sessão. Toda vez que eu for gravar dados na sessão, ler dados da sessão, eu preciso startar, certo?
Aí eu vou criar duas variáveis de sessão. Então, eu vou criar a session. Opa. E aí eu vou colocar aqui, ó, login session. Vai ficar com nome grande, mas para a gente diferenciar, não fica login toda hora, né? E aí eu vou jogar o login do usuário lá, certo? Você poderia guardar o código do usuário, se você pesquisou na tabela de usuários no banco, né? Você tem que ter algum mecanismo, lembra, de identificar o usuário. Então, eu vou identificá-lo de forma única. Isso. As chaves primárias, quando a gente estiver trabalhando com tabela, elas vão ajudar bastante, porque ao invés de guardar o login e a senha, se eu sei o código dele, eu guardo o código, por exemplo, certo? E aí eu vou criar aqui a senha session. E aí eu vou jogar a minha, senha lá dentro. Startei a sessão, criei a sessão, disse que esse usuário pode acessar. Agora eu tenho que levá-lo até a área restrita. Ó, vamos lá. Se eu estou trabalhando com nível de pastas, eu vou acessar a pasta da área restrita para depois achar o index da área restrita, certo? Então, no arquivo de cookies, a gente usou esse comando, a gente usou o header, abre parênteses, abre aspas, location, que era para redirecionar. Ele vai redirecionar para onde? Eu tenho que dar o caminho. Então, ele vai redirecionar para a área restrita barra index área restrita ponto php. O nome ficou grande, mas é para ficar fácil para vocês entenderem. Beleza, galera? Então, ó, se o login e a senha tiver certo, ele vai criar a sessão e mandar o cara para a área restrita. Mas se tiver errado, se um dos dois estiver errado, eu tenho que fazer o else. Nesse caso, eu preciso, porque eu estou tomando uma decisão. Ele pode acessar ou não pode? Se ele pode, ele vai. Se ele não pode, o que eu faço com ele? Eu não posso parar aqui, certo? O que eu vou fazer? Eu vou devolver ele lá para a área do login, lá para a tela que tem o login. Então, sem que a sessão seja aberta. Sem que a sessão seja aberta, isso mesmo. Header location index.php. Certo? Aí, nesse momento, se você quisesse, poderia mandar uma mensagem. Você poderia dar uma mensagem para o usuário, falar usuários sem errados, né? Você poderia fazer essa verificação. Aqui tá bem simples. Eu vou criar a minha index da área restrita só para a gente ver se ele acessou, né? PTBR. Vou indentar, porque código sem indentar dá uma agonia. H1. E aí eu vou colocar uma mensagem aqui, ó. Index da área restrita. Boas compras. Porque na área interna de um site é isso que a gente faz, né? Geralmente, beleza? Então, ó, eu vou logar. Se der certo, ele vai entrar na boas compras. Se não der certo, ele volta para index, beleza? Vou lá no meu, vou pegar o nome do meu projeto, ó, prj-session. Vou lá no meu servidor, vou pagar dashboard prj-session. Aí ele vai carregar o meu formulário. Ó, o meu formulário aqui. Aí ele está esperando ADM como login, senha 123. Então, ADM, senha 123. Acessar. Index da área restrita, boas compras. Ó, tô acessando. Certo? Olha lá em cima a URL. Ah lá, vamos lá dar um zoom nessa URL? Deixa eu pegar a lupa aqui. Acionando a lupa. Ó, ele abriu o arquivo que estava dentro da pasta da área restrita. Isso, ó, ele entrou, a área restrita, index da área restrita, certo? Aí, ó, beleza? Agora, o que eu preciso fazer? É importante eu fazer um logout, né? Um botão de sair daqui, para eu sair com segurança. E aí, o que eu faço no logout? Eu excluo, removo as minhas variáveis de sessão e destruo a sessão, para garantir que ela não está válida, certo? Então, vamos lá. Eu vou criar aqui fora um arquivo de logout. Opa, ele criou dentro, ó. Eu vou criar aqui fora, isso, um arquivo de logout. Que esse arquivo vai fazer o quê? Ele vai sair da sessão, certo? E aí depois eu vou criar um link para acessá-lo. Bom,
Ele é um arquivo PHP. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou mexer na seção Session Start. Sempre vou mexer na seção. Opa, tem um T a mais aqui. Session Start. Aí eu vou dar um unset. Como eu conheço as minhas variáveis de seção, ó. Eu tenho a login session. Então, eu estou limpando ela. Eu vou dar um unset na minha session. E aí é na senha session. E aí eu vou dar um session destroy. Então, eu eliminei as minhas variáveis de sessão e vou destruir a sessão. E depois que eu destruir a sessão, o que eu faço? Vou levar o usuário para fora do site, porque agora ele não está mais conectado, certo? Ele não está mais logado. Então, vem de novo o header location. E aí, para onde eu vou? Como o logout está na mesma estrutura de diretórios, ó, olha aqui. Ele está aqui, ó, junto da index. Então, eu só vou colocar aqui, ó, index.php, certo? Então, o que eu fiz aqui? Eu criei um arquivo que elimina a minha seção, mas a index da área interna, ela tem que ter um acesso para esse arquivo. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou criar uma âncora. E vai chamar quem? Só que eu estou na index da área restrita, vai chamar o logout, estrutura de diretórios. Eu estou dentro da pasta da área restrita. Eu tenho que sair dessa pasta, vir para a raiz do meu projeto para acessar o arquivo de logout. Então, isso é comando de diretórios. Para sair de uma pasta, eu uso ponto. Certo? Ponto, ele saiu da pasta. Agora eu vou chamar logout.php, certo? E aí eu vou clicar aqui, ó, sair. Cliquei no meu botãozinho sair. Então agora o sair, o que ele vai fazer? Quando eu clicar, ele vai chamar o arquivo de logout, vai eliminar minha seção, destruir e me levar para a área de index de volta. Então, eu vou aqui, ó, eu vou dar um F5. Como eu fiz um login, ele vai perguntar se eu desejo manter os dados do meu formulário. Eu dei um F5. Ah, não, ele não manteve, não perguntou. Então, beleza, não tem problema. Ó o meu botão de sair. Eu não sei se vocês conseguem ver, tá bem pequenininho, mas eu não consigo dar zoom nisso. Quando não, mas a gente está conseguindo ver. Consegue ver lá embaixo, ó, prjlogout.php. Quando eu paro o mouse em cima do link, ele me dá o endereço ali embaixo. Isso é praxe dos navegadores. Então, quando eu clicar, ele limpou as minhas variáveis de seção, destruiu e me trouxe para a index de volta. Agora, vamos testar um login errado que a gente não testou aquela hora, ó. ADM 1234. Ó, voltou para a index. Tá vendo que ele voltou, que os campos estão vazios? Ele não me deixou entrar. Então, eu vou tentar agora, ó, admin. E 1, 2, 3. A senha tá certa, agora o login tá errado. Vou acessar. Ele não me deixou entrar. Então, eu já consegui garantir duas coisas que eu coloquei lá na seção. Eu armazenei e identifiquei o usuário. E eu tô garantindo que só acessa quando tem o login e senha certo. Beleza? Agora, o que eu tenho que garantir? Garantir que quando eu estou logada lá dentro, só fico logada se a minha sessão estiver válida. Então, eu vou logar para a gente ver como é que isso está funcionando. ADM. Agora é o papel do coordenador, do porteiro a gente já fez. Exatamente. Agora a gente vem ao coordenador, que ele vai fazer o quê? Fiscalizar, ver se você pode estar ali dentro. E aí, o que é muito comum? Às vezes você está em algum lugar e você usa um computador compartilhado, né? E aí, sei lá, você está usando numa lan house. E aí você levantou para tomar uma água e deixou a sua página aberta. Um usuário malicioso, né? Assim, é hipotético isso. Ele pode vir aqui, ó, copiar a sua URL, tô apertando Ctrl C. Aí você volta para o computador, termina de fazer o que você queria e você clica no sair. Quando esse usuário malicioso for colocar aqui, o que será que vai acontecer? Ó, colei a URL, mas eu fiz login? Eu criei essa session?
Vamos ver o que vai acontecer? Um monte de erros vão aparecer. Não, ele acessou, então tá certo. Tá certo isso, professora Aline? Não, não tá certo. O Não tá que aconteceu certo. é que Eu aí a não sessão passo. não foi destruída, né? Ele só destrói quando a gente clicou no botão sair. Então, lembra daquele arquivo que funciona como uma espécie de sentinela que a professora falou, que ele tem que ficar dentro da área restrita e além de verificar, ele vai verificar se todo mundo que está ali era para estar ali. O Tá nosso caso vendo? aqui não era. Tá vendo? Ele conseguiu entrar, não apareceu mensagem de erro, não apareceu nada. Ele conseguiu acessar a minha página. Por quê? Porque essa página não tem Gente, nenhuma verificação. parece brincadeira, mas eu já peguei muito site com esse problema. Hoje em dia, menos, né? Mas, assim, a gente tem um pouquinho de tempo a mais do que de internet do que vocês. Isso acontecia muito. O mesmo acontece quando aperta o botão voltar, que você está com uma sessão restrita, né? Você vai voltando, voltando, voltando até entrar. Se o programador não fizer da forma correta, entra mesmo numa área de login do usuário. Isso é bom, galera. Sempre usar os botões de sair dos sites que vocês navegam, né? A minha mãe tinha esse costume. Ela fechava o navegador e não clicava no botão de sair. Até que um dia eu mostrei. Eu falei: olha aqui, mãe, o seu e-mail ficou aberto. Então, é Uhum. importante usar as ferramentas que são desenvolvidas nos sites, porque elas vão acabar protegendo para a gente. E agora, então, a gente vai criar esse cara sentinela. Qual é o objetivo desse cara? Ele vai olhar para a sua sessão, ver se a sua sessão é válida. Se ela for válida, ele vai fazer alguma coisa. Por exemplo, você está lá andando nos corredores da escola. Você está no horário do intervalo, o coordenador passa por você, ele fala alguma coisa? Não, ele não fala nada. Por quê? Porque a sua sessão para estar ali é válida. Agora você está fora do horário de aula andando pelos corredores da escola. O que o coordenador fala para você? Não é o seu horário, você não tem acesso para estar aqui. Certo? Te leva para Então, a sala da justiça antes, hein? Na vida real é um pouco não, pior. é verdade. Então, o que eu vou fazer? Como ele é uma sentinela dentro da área restrita, eu vou criar ela aqui dentro, ó. Então, eu vou criar esse arquivo. Esse cara, ele valida a session também. Deixa eu ver. Ai, Valida valida sentinela. session. Eu vou chamar ele de valida sentinela, que aí acho que vocês vão memorizar. O que esse cara faz? Certo? Qual é o objetivo desse arquivo? Esse arquivo, ele é PHP. Então, eu vou abrir aqui o PHP e já vou fechar, certo? Qual é o objetivo desse cara? Ele vai verificar a sessão, então tem que ter um session start. Ele, de novo, eu coloquei um T a mais. O que ele vai fazer? Ele vai olhar os dados da sessão e verificar se essa sessão não tem os valores que são necessários para permanecer ali dentro, certo? Então, o que eu vou fazer aqui, ó? If. Esse é o parênteses do if. E aí eu vou criar o parênteses para cada uma das condições, beleza? Então, eu vou criar aqui, ó. A minha session login session, certo? Ela é diferente de ADM, porque se ela for igual a ADM, ele está autorizado a ficar ali dentro. Mas se ela for diferente, ele não está autorizado. Então, eu estou olhando se o valor da session, do login, ele mudou. Porque esse arquivo, ele está dentro da área restrita. Então, para esse arquivo ser utilizado, ele já foi acessado, então ele já criou uma sessão, ele já tem o login session e esse login session foi válido. Eu vou verificar agora se mudou o login session, porque se ele mudou, ele não tem mais autorização, certo? Se o login session mudou ou o que mudou? Eu vou colocar aqui na linha de baixo. A senha. Não são os dois parâmetros que eu estou usando? Então, eu vou colocar aqui, ó, senha, session, é diferente, diferente de 1, 2, 3. Opa, isso daqui eu digitei dentro do colchetes. Aqui,
Pronto, agora sim. Então, eu estou verificando se um desses dois parâmetros da minha sessão foram modificados. Se eles foram modificados, eu não vou deixar o usuário ficar conectado na área restrita. O que eu vou fazer com esse usuário? Header, se mudou, certo? A minha condição aqui está diferente lá. Aqui eu estou olhando se ela mudou. Então, header location. O que eu vou fazer? Eu vou mandar esse usuário lá para index, só que eu estou dentro da pasta da área restrita. Então, eu vou sair da pasta, /, index.php. E se não mudou? E se continua? O login e a senha continuam válidos? Eu vou fazer alguma coisa com esse usuário? Não, eu não vou fazer nada. Eu só vou verificar se mudou, certo? Só que eu fiz esse arquivo. Mas o cara que tem que verificar mesmo é a página, e quando ele acessa, porque não foi acessando a página que eu pude acessar livremente. Então, eu tenho que fazer a minha index, ela chamar o meu arquivo valida sentinela, certo? Eu tenho que pegar aquele código, aí você fala, professora, então é simples, pega esse código e digita aqui dentro. Eu poderia fazer isso. Só que imagina que a minha index interna agora tem uma página, mas quando o meu site estiver pronto, vai ter umas 20. E aí, se eu fizer um apóstrofo errado, eu vou ter que corrigir isso 20 vezes. Então, a chance de errar é muito grande. Então, por isso eu criei aquele arquivo e eu vou fazer ele ser chamado aqui dentro. Eu vou chamar onde? Aqui, ó. Não é no body que ele começa a construir o meu arquivo? Eu até poderia chamar aqui em cima, não tem problema, mas eu vou chamar aqui dentro do body. Eu vou abrir um bloco PHP. Abrir um bloco PHP. Dentro desse bloco PHP, eu vou chamar aquele arquivo. Tem duas formas para eu chamar. Eu tenho include, certo? E eu tenho o require. Eu posso usar chamando include, eu posso usar chamando require. Qual a diferença dos dois? O include, ele vai pegar aquele texto, aquele código que está lá e vai incluir, fazer ele fazer parte da minha página. E o require? O require a gente usa quando a gente estiver trabalhando mais com orientação objeto. Por quê? Porque ele vai usar aquele código e volta. Ele não faz aquele código fazer parte dessa página. Tá certo? Nesse caso, os dois dariam o mesmo resultado, mas a gente vai ver que quando a gente está trabalhando com códigos que não estão orientados a objeto, que não é uma classe, né? Que a gente vai ver mais para frente, a gente costuma usar mais include e depois a gente usa quando está orientado mais require. Então eu vou fazer com include. E o include e o require tem dois ainda, tem duas variações. Tem só include, então eu posso pegar aqui, ó, e incluir o meu arquivo. Qual é o meu arquivo? Ele está na mesma pasta. Então eu só chamo valida sentinela.php. Certo? Incluir. Pronto, meu arquivo valida sentinela já faz parte do meu código da index área restrita. E aí, o que eu tenho? Quando eu for fazer as minhas outras 15 páginas da área restrita, o que eu tenho que inserir em todas elas? Só essas 3 linhas, certo? Mas esse include, se eu esquecer sem querer e fizer 2 vezes na mesma página o mesmo include, vai dar erro. Por quê? Lembra que eu falei que o código do Session Start só pode ter um em cada página? Quando tiverem 2, ele dá uma mensagem de erro? Esse include, ele não olha quantas vezes você inseriu. Você mandou inserir o código, ele vai inserindo. Para ele avaliar e não inserir duplicado, eu tenho include once. Esse include once é o melhor. Por quê? Se eu tiver 2 vezes a mesma inclusão, ele só vai incluir uma vez, certo? Então, eu vou usar o include once. Beleza? Agora, o meu sentinela tem que funcionar. Então, eu vou voltar, eu vou sair, vou lá para o meu formulário, vou dar um F5 para zerar e começar do zero. Ó, ADM 123. Vou acessar a minha área restrita. Vou copiar a URL, vou sair. Agora, o que vai acontecer? Eu vou colar a URL, ó. A hora que eu der um Enter, se estiver funcionando, ele não vai entrar e vai me devolver para a área restrita, ou para
para a área externa, para a index, beleza? Dei um enter, olha lá, ó a minha URL, ele voltou para o meu formulário, quer dizer, ele não me deixa mais entrar na página se o usuário saiu da sessão. Então, a minha sessão, eu garanto que foi destruída. E aí, quando eu vou fazer as outras páginas, o que eu tenho que fazer só? Eu só tenho que replicar essa inclusão da minha sentinela, que é ela que vai garantir os meus usuários que eles estejam conectados ali. E vai garantir aquela terceira parte da sessão, que é olhar se a sessão que está ativa, se ela está válida, se o usuário pode permanecer ali dentro. Beleza, galera? Muito bom, isso aí. Certo? Então, o que a gente vai orientar vocês agora? Para vocês tentarem reproduzir esse exemplo. Esses arquivos, nós vamos compartilhar todos eles com vocês, essa estrutura, os slides também. E aí, tentem reproduzir esse exemplo e vejam se vai funcionar, se vai dar certo a sua sessão, tá bom? Isso. Todo mundo faz um formulário de login e senha. Não vai ser para entregar por enquanto, depois a gente vai marcar uma data mais para frente para vocês entregarem, a gente vai pensar numa outra forma de avaliação, mas é importante que vocês reproduzam os arquivos que a gente planeja na aula para vocês, porque é a forma de vocês aprenderem. Aqueles que não têm computador, juntem-se em grupos, façam pelo Teams, um ajudando o outro, é o momento de todos nós nos ajudarmos para que tudo dê certo e todo mundo consiga aprender um pouquinho, tá bom? É isso mesmo, galera, tá bom? E até breve, até as próximas, né, os próximos episódios de PHP2. Isso. Como a gente já disse, todos esses arquivos de exemplo serão postados lá no canal oficial da disciplina, tá bom? Beijo para vocês. Beijo, e até banco de dados 2. Tchau. Tchau.